Oi, gente, boa tarde. Hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas interessantes que eu acho legal de deixar aqui registrado e para saber também o que vocês acham dessas questões. Bom, a primeira delas, que foi uma notícia do embaixador chinês, que ele publicou no Twitter hoje mais cedo, por volta das 10 da manhã, e que na verdade é a doação de respiradores para que chegaram em Brasília, da China, vindo da China. É uma doação pequena, um número consideravelmente pequeno para o tamanho da tragédia que a gente está vivendo agora nesse país e toda o desenrolar da história da pandemia dentro do governo brasileiro e as relações exteriores que nem se fala, que sempre foram muito comprometidas durante esse tempo. Bom, as empresas chinesas que fizeram essa ação são a Alibaba e a TikTok. E, na verdade, o que eu queria compartilhar com vocês é saber mais do que vocês pensam sobre isso. Quais são os papéis possíveis de uma grande empresa de tecnologia, os papéis sociais que elas desempenham hoje em dia, sabendo que, apesar de vivermos num país mais pobre com relação com a economia mais deficitária do que a economia chinesa, que está em constante expansão, quais são as possibilidades de a gente entender o papel de uma empresa de tecnologia dentro disso tudo. Então, por isso é um pouco o que eu quero saber de vocês mesmo, quais são as questões que podem ser importantes para uma empresa de tecnologia e ao mesmo tempo terem uma questão social envolvida dentro disso, né, dentro da tecnologia. Se tratando de relações exteriores é sempre bem mais complexa a questão, mas se tratando de questões sociais, a gente sempre pode pensar qual é o papel de uma empresa dentro de uma sociedade, uma empresa de tecnologia. Bom, o que a gente sabe muito da TikTok, pelo menos, que o Brasil é um pouco celeiro dessas empresas, né? Ele desempenha um papel mais de consumidor e usuário dessa grande empresa que é a TikTok e menos criador, e não tem nenhum papel irrelevante ali dentro, a não ser a possibilidade de transformar isso em grandes números para o TikTok, né? Então a gente sabe que a partir desse pensamento um pouco que a gente entra das empresas de tecnologia que são hoje em dia superpotências mundiais. No caso, e eu fico pensando quais são realmente as ferramentas que a gente tem, né, no país hoje em dia e que são tão de ponta, de tecnologia de ponta quanto esses lugares. A gente tem capacidade de desenvolver esse tipo de tecnologia em muitas outras frentes, né, principalmente sociais, o que é um pouco triste às vezes da gente ver um grupo, né, de pesquisadores de tecnologia sendo tão mal ou subutilizado muitas vezes para experimentações empresas de fora. Então, por isso um pouco que eu queria compartilhar essa questão. A outra coisa que eu acho interessante da gente pensar, pode ser interessante, Nossa, eu nem vi o tempo desse vídeo. É o uso de vídeo em Big Data. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia a gente se comunica muito por vídeo. E isso vai gerando dados e gerando muito conteúdo para outros lugares, né? Então, como são os nossos usos dentro desse tipo de
de gerar, né? De gerar esse tipo de conteúdo, quais são os usos disso. O que também é uma outra questão interessante, porque são plataformas que detêm muitos dados de muitas espécies. No TikTok eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre como se utiliza inteligência artificial ou para desenvolver inteligência artificial e cyborgs a partir de dados de pessoas que usam o corpo inteiro, né? Porque no YouTube tem uma produção muito insana de vídeos falando. E eles têm um poder econômico muito intenso. Mas no TikTok a gente gera um outro tipo de informação. Eu fiquei pensando qual é essa informação e por que ela gera tanta coisa interessante assim pro desenvolvimento tecnológico dessa empresa, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, realmente é muita... Você tá ali literalmente de corpo inteiro e você tá gerando dados a partir, né? A partir da sua presença no TikTok. Então isso, com certeza, quem estuda um pouquinho de Machine Learning sabe que todos esses dados vão para um relatório final, uma coisa final de compreensão desses dados. Por isso acho interessante também de pensar. Acho que era isso que eu queria falar. Acho que a gente, fora que a gente tá vivendo esse momento bem estranho, tem essas outras coisas que também são muito fáceis de tentar ter uma leitura sobre isso agora, desses acontecimentos, né? E que são curiosos de pensar. E eu também tô abrindo aqui pra vocês essas questões sobre Big Data, sobre uso e utilizações de tecnologia no ambiente social, quais são os possíveis desdobramentos dessas tecnologias na nossa vida. E agora na pandemia a gente sabe que sem esses aparatos tecnológicos ia ser praticamente impossível viver, né? Acho que é isso, gente. Eu queria colocar essa questão. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham. Quero saber o que vocês acham dessa notícia. Essa foi uma notícia de hoje de manhã e eu queria compartilhar também com vocês. Um beijo e até!